Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo legal? Então lá, esse é o segundo slide de Psicologia da Educação. Hoje conversaremos um pouco sobre a evolução da ciência psicológica. Psicologia e História. Vocês estão vendo esse símbolo? Esse símbolo. Cadê? Eu queria um mostrador bem grande, viu? A letra egípcia Psi, tá? A palavra psicologia, ela vem da Grécia, né? Então, a psicologia, ela fazia parte da filosofia. Ela teve lá também a sua origem, pois o seu estudo iniciou-se com o estudo da filosofia. Os primeiros filósofos conhecidos surgiram por volta do século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, hoje parte é a Turquia, num período denominado cosmológico. Por quê? Pois a preocupação da época era entender e explicar o cosmo, saber de que matéria era feito, buscar o princípio e a lei que regia o universo, que até então era concebido mitologicamente. Partindo então do pressuposto que o cosmo era um composto de partes ou a mistura de elementos simples, para eles, tudo que era complexo constituía o mundo das aparências, enquanto a verdadeira realidade era a unidade simples, que era a fonte dos mundos, das estrelas, dos planetas, dos animais e dos homens. E essa maneira, ou método de buscar a verdade, ou causa, ou princípio reduzido ao complexo, ao elemento mais simples, deu-se o nome de elementismo, atomismo, monismo, e é utilizado ainda hoje pelas ciências. E entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar a psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego. Essa letra aí que vocês estão vendo, né, o psi. O psiche, né, significa alma. E de logos, que significa razão. Portanto, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. A alma ou espírito era concebido como a parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Os filósofos pré-socráticos, né? Eles assim são chamados por quê? Porque eles antecederam Sócrates, né? Que também era um filósofo grego. Eles se preocupavam em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê ou se o homem vê um mundo que já existe. Interessante, né? Então, havia uma oposição entre os idealistas, que queria dizer que tinha a ideia da forma do mundo, e os materialistas, que tinham a ideia de a matéria que forma o mundo, que já é dada para a percepção. Deu para compreender? Então, esse estudo da alma, né, parte imaterial do ser humano, que são os sentimentos, o amor, o ódio. Entenderam? Então, a psicologia
na evolução histórica. Vamos ver um pouco sobre a psicologia entre os gregos e em outros vídeos no Império Romano e na Idade Média, no Renascimento e a psicologia científica, né? Vamos ver aqui. A psicologia entre os gregos. Os primórdios. Quer dizer isso? Quer dizer que foram os primeiros, né? Foi quem criou essa ideia, quem primeiro abraçou. A história do pensamento humano tem um momento áureo na antiguidade entre os gregos, particularmente no período de 700 a.C., até a dominação romana, às vésperas da era cristã. Os gregos foram o povo mais evoluído dessa época. Uma produção minimamente planejada e bem-sucedida permitiu a construção das primeiras cidades-estados, que eram a polis, né? A manutenção dessas cidades implicava a necessidade de mais riquezas, as quais precisava de mais de alimentação, e também o poderio dos cidadãos, que eram os membros das classes dominantes da Grécia Antiga. Assim, iniciaram a construção de novos territórios na área do Mediterrâneo, da Ásia Menor, chegando quase até a China, que geraram riquezas na forma de escravos para trabalhar nas cidades e na forma de tributos pagos pelos territórios conquistados. E essas riquezas, gente, elas geraram crescimento, e esse crescimento exigia soluções práticas para a arquitetura, para a agricultura e para a organização social. Isso explica o avanço na física, na geometria, na teoria política, né? Que inclusive com a criação do conceito de democracia, utilizado até hoje, né? Devia. Tais avanços, eles permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Alguns homens, como Platão e Aristóteles, né, eles dedicavam-se a compreender esse espírito empreendedor, né, do conquistador grego. Ou seja, a filosofia começou a especular em torno do homem e de sua interioridade. E é entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego, né? Psiche, nós já falamos isso, que significa alma, razão, né? Então, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. Os filósofos pré-socráticos, né, assim chamados por antecederem Sócrates, né, o filósofo grego, vocês estão lembrados? Né? Ele se preocupava em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê, se o homem o vê, se o homem vê um mundo que já existe. Né? Então, vamos lá. Sócrates viveu de 469 a 399 a.C. E é com Sócrates que a psicologia na antiguidade ganha consistência. Sua principal preocupação era com o limite que se separa o homem dos animais. Dessa forma, postulava que a principal característica humana era a razão. A razão permitia que ao homem sobrepor-se aos instintos, que seria a base da irracionalidade. Ao definir a razão como peculiaridade do homem ou como essência humana, Sócrates abre um caminho que seria muito explorado pela psicologia. As teorias da consciência são
de certa forma, frutos dessa primeira sistematização na filosofia. O passo seguinte é dado por Platão, que viveu entre 427 a 347 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates. Esse filósofo procurou definir um lugar para a razão no nosso próprio corpo. Ele definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Dessa forma, esse elemento de ligação era necessário porque Platão ele concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria, o corpo, desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Aristóteles de 384 a 322 a.C., discípulo de Platão, foi um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. Sua contribuição foi inovadora ao postular que a alma e o corpo não poderiam ser dissociados. Para Aristóteles, a psique seria o princípio ativo da vida. Tudo aquilo que cresce, se produz, se alimenta, possui a sua psique ou alma. Dessa forma, os vegetais, os animais e o homem teriam alma. Os vegetais teriam a alma vegetativa, que se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem teria os dois níveis anteriores e a alma racional, que tem a função de pensamento. E esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações. Esse estudo está sistematizado no Da Anima, que pode ser considerado o primeiro tratado em psicologia. Portanto, 2.300 anos antes do advento da psicologia científica, os gregos já haviam formulado duas teorias. A platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e a sua relação do pertencimento ao corpo. Então, gente, estudem pelo nosso material, façam mais pesquisas e respondam à atividade que está na plataforma, tá? Bons estudos e até a próxima semana.